Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Bom dia, apocalíptico! Bom dia, galera, tudo bem? Apocalíptico Girl na área, e hoje vamos para uma das obras que mais deu trabalho para ela ler. Deu. Olha, eu não vou negar, não. Esse daqui ficou comigo quanto tempo, Edson, que você me emprestou? Cara, já perdi as contas. Gente, eu acho que essa obra de hoje que a gente vai conversar, sem brincadeira, eu acho que ficou uns 4 ou 5 meses aqui em casa ou mais. Por aí. Muito bem. Eu sempre digo que algumas coisas... É muito curioso, Ok. porque no Brasil a gente tem aí três... Como é que eu posso falar? A gente tem 3 linhas de quadrinhos. Como 3 assim? ou 4 linhas de quadrinhos. Como assim? Mangá, Ok. né? Aí entenda, quando eu falo mangá, pelo amor de mim, Não é Turma da Mônica, não? tem até um quarto, valeu. Mas o mangá, Oxi. por quê? O mangá, na verdade, ele é um estilo que abrange muita coisa. Eu não conheço muito de mangá, gente, então eu vou ficar. Porque quando a gente fala de mangá, muita gente acha que o mangá no Brasil é uma coisa ou outra. E não, o mangá, ele fala de tudo. Mangá não é só uma coisa adolescente, shonen. Ah, não, sim. Ok. O mangá, Shonen? é para adolescente, né? Ah, tá. O mangá, ele fala de 1 milhão de coisas. O mangá, ele é feito tanto para criança que aprendeu a identificar os códigos, Uhum. quanto para o velho, para a pessoa idosa, para a dona de casa, para o empresário, para o adolescente, para o trabalhador. O mangá, ele tem essa característica legal. Ele não é para um grupo específico. Aqui no Brasil acaba ficando muito adolescente, né? É. Mas é porque as obras que eles trazem Sim. pra cá, eu tenho essa sensação. Eu olhei poucas vezes setores de mangá em livrarias e tal. E eu sempre tenho a sensação que as histórias são muito adolescentes. É porque o que chega para nós é exatamente isso. O nicho que deu força no Brasil foi o nicho adolescente. Principalmente aqueles que viram... Ai, aqueles filminhos, anime. É. E assim, mas tem outros mangás, a gente já falou Sim. sobre alguns tantos, que fogem completamente da linha adolescente, mas para nós são poucos. É muito raro a gente pegar... Quando eu falo raro, assim, tem, não é que seja impossível, tem. Por outro lado, a gente tem o herói, O a herói, linha heróica. que é Marvel, DC e Marvel, companhia. DC, Image, por aí vai. Tá. E aí a gente vai ter uma... 2000... Já passei dessa fase, viu? Agora eu só assisto filme dessa fase. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque a gente vai ter... Aí sim, é como uma coisa que você falou. A terceira fase é a fase infantil. Ah, sim, Turma da Mônica. Mônica, Disney... Nossa, Disney vende ainda no Brasil, gente. Vende. Nossa, eu não leio o Zé Carioca assim há uns 20 anos, gente. Vende muito. Só que assim, a Disney hoje, ela está com público adulto. Ela está publicando obras de Karl Barks. Nós crescemos. Ela está publicando obras de Karl Barks, a qual pra gente era legal, e hoje em dia a gente entende que existe toda uma pesquisa sobre o cara, Sim. que foi um dos grandes nomes da Disney. Então a gente aí já começa a perceber. E a terceira parte é uma parte... Terceira, quarta? Desculpa, uma quarta parte é uma parte onde o autor fala de si. Biografia ou autobiografia. A gente já tinha trabalhado numa outra... Ai, qual é o nome daquele outro quadrinho que a gente trabalhou também uma autobiografia? Ai, do Teste de Man. Ai. Fugiu, gente. Eu vou lembrar até a próxima, depois do intervalo, eu vou lembrar porque eu vou olhar no celular aqui. Mas é que tá. Então no Brasil a gente tem 4... Bechdel. Isso. A gente leu, a gente já falou aqui, Fan Home. Nós já trabalhamos uma autobiografia. Isso. Em quadrinhos. Em quadrinhos.
E aí a gente vai ter várias obras nesse sentido, não é uma ou outra, são várias obras. E assim, alguém pode, mas tem uma terceira, tem uma quinta via. Sim, sempre vai ter uma via a mais. Mas essas 4 são as mais fortes no Brasil. Mas essa de autobiografia tá tomando mais força, então, né? Sim, ela está ganhando força. Ela tá ganhando força. Tá. E, por exemplo, você pega a MSP, né? Adoro. A MSP, ela tem um pouquinho do lado heróico. Ela é uma mistura. Ela tem um pouquinho do nós que crescemos. Sim. Mas ela é uma mistura. Eu tenho essa sensação que a MSP, embora ela seja realmente público adulto, não tem nem pra onde a gente correr, mas a MSP, ela mata a saudade do que a gente tinha, e como são autores diferentes, é como realmente pegar uma obra-prima completamente diferente. É como pegar um livro único. Cada MSP é uma obra muito única, embora as histórias até tenham uma continuidade, mas eu acho muito gostoso essa pegada do Maurício de um quadrinho, uma história completa. Do Sidney Guzman, na muito verdade, gostoso. Né? O editor do MSP é o Sidney Guzman. Ele Foi o que deu Guzman? Guzman. Ele que deu. E por que ele está falando tudo isso? Porque a obra de hoje é exatamente isso. Ela é uma autobiografia da Uli Lust. E tendo. O que me ganhou. Uma austríaca. Uma austríaca. O que eu me tive que ganhou. buscar onde é que era a Áustria, gente. Eu fui no Google pra ver onde é que era a Áustria. Até que a mulher é bonito. Gente, eu não sabia. Áustria é linda. Como diz ela mesma aqui na história, né? Todo mundo acha que o austríaco é alemão. mas, pô, na Áustria se fala, se não me engano, alemão. Se não estou enganado, gente, se eu estiver errado, me pardon. Pardon? Pardon. Mas de francês? Pois é. Mas, se não me engano, na Áustria se fala alemão. Eles têm uma cultura. Tanto que o Hitler era austríaco, né? E comandou a Alemanha. Durante muitos anos, o Império Austro-Húngaro, né? Sim. Também dava o pitaco dentro da Alemanha. Aqui eles falam alemão. Falam alemão, húngaro e esloveno. Gente, eu fui olhar no celular porque não tem condição. A pessoa tem que ler. Esse é o tipo de informação que a gente tem que consultar. Mas enfim, é a América Central próximo da Alemanha, isso mesmo. E eles falam alemão. América Central. Europa Central. Oxe, eu mudei a Áustria de continente, cara. Europa Central, exatamente. Europa Central, tá? Ignorem essa parte. Acontece. Então, qual é o grande legal? É que a gente vai ver uma obra de uma austríaca. Uma coisa que já é legal por si só Porque quando você conhece uma obra de um outro país, tem um estilo diferente, uma narrativa diferente. Você sente a diferença cultural. Agora, o que não foge muito é o que ela vai fazer. Não. Ela vai para uma viagem. Né? Viagem louca. A velha ideia de uma viagem. E eu estava conversando com a Júnior antes de a gente começar o programa. O brasileiro não sabe o que é vida louca. Entenda, o brasileiro, assim, raro, salvo as exceções, mas a galera, a classe média baixa às vezes, não sabe o que significa o termo vida louca. Sabe não, gente? Eu fiquei chocada. Olha, vou ser sincera, eu fiquei chocada. Mas é um tremendo aprendizado, eu posso dizer isso. Muito. É assim, você tem que... Nossa, a gente vai falar mais sobre isso, mas, gente, essa é uma obra daquelas que fazem um boom no seu cérebro. Só tem um detalhezinho pequenininho. O que me chamou a atenção da obra. Esse título é muito engraçado. Né? Você tem uma capa laranja vermelha. Não, laranja avermelhado. Né? Como mulher, laranja avermelhado. Para o homem, laranja. É laranja. Onde você tem, em letras garrafais, hoje é o último dia do resto da sua vida. E eu não sei se você percebeu, essa é uma letra que dá uma sensação de pintura de rua. Sim. Você pegar um pincelzão e não grafitar, eu já ia falar grafitar, mas não, você pichar mesmo. Uma parede na rua com um pincelzão branco. Imagina, essa é a sensação dessa capa. E aí assim, aí você começa a pegar a obra e simplesmente você tem 450 páginas. É mais que muito livro. Pela frente. Então você tem muito livro. 450 páginas de um petardo que, vai chamar a atenção pelo quê? Desculpa. Hoje é o último dia do resto da sua vida. Da sua vida.
pior. Esse título é muito chamativo, Muito, gente. não tem como. Eu fiquei, assim, eu levei um bom tempo, assim, eu acho que um pouco do meu problema de levar tanto tempo pra ler era esse título. Porque eu fiquei olhando e falei, gente do céu, eu não sei, eu não consegui interpretar esse título. Honestamente, eu tive dificuldade. Esse título me deu dificuldades. Esse título, o mais interessante do título é porque, assim, o que você fizer hoje vai definir o resto da sua vida. Ele, não é isso. Gente, eu gostei muito dessa obra. Eu já vou adiantando. Ela só demorou muito pra ler, porque Demorei muito. ela tem um quê de difícil. Ele tem um quê de difícil e eu acho que ela... Porque assim, gente, quando a gente lê uma obra americana, por exemplo, no Brasil a gente está muito acostumado com obra americana. Então não rola esse impacto, essa resistência. E aqui já é uma obra muito fora do que eu tô acostumada, né? Eu já tinha tido um pouco de contato com a Bechdel, mas ainda não era nesse nível. E também a realidade que eles tratam aqui é uma realidade que tá tão fora da minha, mas tão fora da minha, tão fora da minha, que eu acho que eu vou passar essa vida conhecendo essa realidade só por quadrinho. Porque tá muito fora da minha. É uma coisa que eu, assim, moça tradicional, né, só apocalíptica, cara, tá muito lá. Eu olho e isso parece fantasia, mesmo sabendo que isso acontece. Isso parece fantasia pra mim. É assim, porque, tipo, quando você pega quadrinho de super-herói, fantasia. Sim, a gente já sabe. Beleza. Pode ter uma crítica social aqui, uns questionamentos filosóficos acolá, mas... Não, é fantasia. É fantasia. Você pega essas coisas fantasia, beleza, é fantasia. Agora, quando você pega uma coisa que é realidade, que é uma biografia, e que trata de uma coisa que você fica chocado, que pra você parece muito fantasioso, mas que, no fundo você sabe... Gente, é muito confuso, isso gera um nó no seu cérebro. É muito estranho, mas é muito bom. Eu gosto. Eu gosto da realidade, né? Quando você sai da sua zona de conforto. Sim, e dá de cara com uma realidade que é absurdamente diferente da sua. E tentar, assim, no meu caso, é uma coisa que eu faço quando eu tô lendo. Tentar me colocar no papel do personagem. Ter essa empatia. Eu tento sempre fazer muito isso, de tentar entender aquilo do ponto de vista do personagem. Porque se você tentar entender do seu próprio ponto de vista... fácil. Tipo, você vai ler, vai julgar e acabou. Agora, quando você tenta entender por que aquele personagem tomou as decisões que ele tomou... Nossa, isso é um exercício muito rico, mas é muito difícil, não é fácil não. Por isso que eu demorei 2 semanas lendo essa obra aqui. E você falou da Bechdel, né? Sim. E o legal é que o teste Bechdel aqui passa longe. Mas passa longe com gosto, não tem nem... Apesar de ser sobre uma moça, de ser uma viagem ao lado de outra moça... O que elas falam o tempo inteiro é de homem. O tempo inteiro. Mas, assim, eu não sei se passa longe, absurdamente longe. Ele não vai passar longe, absurdamente longe, porque existem muitos momentos em que elas falam de coisas que não se relacionam a homens e nem para homens. Então, o teste Bechdel, na realidade, ele passa aqui. Ele passa. Mas ele passa... Mas ele passa, e aí, justamente... Mais pra frente na obra a gente vê, eu não sei se era essa a intenção ou se é a minha própria carga de conhecimento nessa área que fez isso. Mas isso cria um efeito gritante de ser uma história de 2 mulheres e ter tantos homens que interferem fortemente na vida delas. O tempo inteiro. Sabe? E aí mais pra frente a gente vai trabalhar um pouco isso em outro, depois do intervalo. Mas assim, isso cria um contraste que pra mim foi uma coisa linda. É como você ver uma tela muito bem pintada. O começo do quadrinho, ele é punk. Não. Então, assim, eu vou de 2 músicas bem punks. Ao extremo. Posso te dizer que eu acho que eu nunca ouvi uma música punk? Vou ouvir hoje pela primeira vez. Você já ouviu, assim? Já? Ramones, com X a Punk Rock. Nunca ouvi Ramones. E Anarchy in the UK com Sex Pistols. Bora lá. Eu já ouvi a música. Se você estiver sem documentos e for parado pela polícia, forneça ao policial todos os dados que auxiliem a sua identificação. Andar sem documentos não é crime, mas recusar-se a se identificar é contravenção penal.
Agora, se você for vítima de violência praticada por policial, procure a Ouvidoria de Polícia do seu estado ou ligue para a Ouvidoria Geral da Cidadania. Anote o telefone 61 2025 3116. Repetindo, 61 2025 3116. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. E no começo de 1980, Uli Lust, uma austríaca, vive com um grupo de amigos numa comunidade punk daquelas bem tradicionais. Até a arte desse quadrinho transmite esse ar punk da época. Mas é muito bonito, tá, gente? É Sim. bonito. Não é bonito. É porque ela É gostoso, casa. É porque ela soube transpor Pro traço. pro traço essa condição. E quando ela coloca a sociedade como convencional, ela desenha de forma convencional. Mas quando o traço volta, quando a história volta pro punk, ela carrega de novo o peso do É punk. muito legal que você vê, é a mesma artista, os traços são similares, mas o peso, gente, esse tipo de delicadeza, de mudanças, de sutilezas na arte que eu acho incrível. Ela sabe trabalhar com essa condição. E outra, Gente, no preto e branco. Não, preto e branco não. Preto, branco preto, e branco e cinza, né? É, um cinza. Cinza, meio... em resumo, isso aí é preto e branco. É preto e branco. Só que ela tem um tom de cinza que ela vai colocando, sombreado, que ela vai dando... Que também é um tom só, se você que é um tom observar. só também. É um tom para sombrear. Ela não usa vários tons de sombreamento. É esse verde. É muito legal. E aí a obra vai desenvolvendo através disso. Ela conhece... O legal é que ela vive com um grupo de amigos, Uhum. né? Todos, inclusive todos punks. Todos punks. Gente, começa daí. Eu nunca conseguiria morar desse jeito. Meu Deus do céu. É sério, gente, esse início aqui é muito... Se você for uma pessoa como eu, que tá ali, vivendo sua vidinha, classe média alta, de boinha, gente, vocês vão ler isso daqui. E essas Aliás, a obra inteira você vai ficar muito chocado. Você não vai parar de se chocar. Mas é muito gostoso. É chocante, mas é gostoso, gente. Porque você aprende e você cresce como ser humano. Mas, nossa senhora! É muito chocante. E o mais interessante é que aí ela conhece a Ed, né? Por conta de um dos amigos, que é o Gunther. Você chama ela de Ed? Eu chamo ela de Edi. Edi? Sei lá, eu achei que Edi combinava mais. Eu não sei. Eu fui meio que pro Edi. Eu fui pro Edson. Pode ser Edi, né? Porque tem um Y, né? Sei lá. E aí ela começa a ser Edi, que tinha ficado com um dos rapazes do apartamento que é dela, né, que vem... Tá alugado no nome dela. Alugado no nome dela, os pais pagam para ela, então ela pode viver essa vidinha desregrada porque os pais não estão presentes. Ela conhece a Edi e as duas têm uma ideia maravilhosa. Sair da Áustria e ir para a Itália. Sem visto, sem documento. Sem visto, sem documento, sem dinheiro. Andando no pezão. O que acreditem, muita gente não tem noção. Muita gente não tem noção do que é a Europa, porque algumas pessoas imaginam a Europa como o Brasil. Não, a Europa cabe um terço do Brasil, a Europa cabe? Não, cabe inteiro no Brasil. Não, tipo, a Europa inteira é um terço do Brasil? Agora faz tempo. Esse é outro gênero, no máximo metade do Brasil. A Europa inteira. Não, mas eu sei que a Europa cabe no Brasil. Cabe tirando a Rússia. Aí você imagina, a Europa são quantos países, gente? Pois Tudo cabe aqui dentro da gente. E tem, por exemplo... E a Áustria é encostada na Alemanha. E é minúsculo. A Áustria é encostada na Alemanha e na Itália, né? Então, assim, o estado de Goiás, por exemplo, é absurdamente grande. Não, Amazonas a gente nem comenta, que é um país, né? Aí seria um país, não, seriam vários países, né? Nossa. Então, sair de um país para o outro não é tão complicado assim. E andando, elas pegam carona, tem uma carona aqui, uma carona ali e tal. Elas vão indo nesse estilo. Nossa, eu fico imaginando, 1980, duas garotas pegando carona por aí. Gente, eu não pego carona em 2017.
Elas vão andando e vão pegando carona e vão até chegar no destino delas. Sim, mas até chegar, você É, quer morrer. Até chegar, elas têm muita coisa pela frente. Uma das partes mais hilárias que eu rolei de rir foi quando a Eddie pede pra Uli Pedir carona. ordenha a vaca. Ah, tá. Então eu rolei de rir, velho. Muito engraçado. Fora que a Uli ela entende um pouco de inglês, né? Então, Eu senti que a Uli, ela é bem antenada, assim, bem atenta ao seu redor. Eu não sei se você teve essa sensação. A Edi, gente, a Edi é muito tosca. Sabe, aquele ser humano assim, tô nem aí, não penso em nada, faço o que quero. Literalmente aquela pessoa inconsequente. A Edi é muito inconsequente. A Uli é inconsequente, mas ela fica analisando. Ela fica pensando. Lógico, a gente tá lendo o quadrinho a partir da visão dela, sim. né? Então, também não tem muito pra onde correr. Se ela não fosse assim, não tinha escrito o quadrinho. Mas aí a gente vai caminhando e sempre tem esse sentido de que as coisas são tranquilas. Uma coisa interessante, elas nunca são ajudadas por mulheres. Elas Não. nunca pegam caronas com mulheres. São sempre homens. Então são sempre duas mulheres rodeadas por 20, 30, 40 homens. Não, tô exagerando. Mas é sempre com homem. Carona com um homem ou com dois. Elas chegam numa cidade, falam com homens, não com mulheres. Sim, eu senti muito. Isso é muito legal, mas se bem que tem sentido, o motivo, né? Eles explicam muito. Mas é sempre muito homem. Por isso que eu falei do teste Bechdel. Que Ele em só certo passa momento... por causa da relação das duas. Sim. Se não fosse a relação das duas, ele não passava no teste. Certeza. Certeza. Porque o homem, ele tá presente o tempo inteiro. Sim. Fortemente presente. Seja- Muito marcado. Seja com o poder policial, seja com caroneiro, seja com fazendeiro, seja com comerciante, e por aí vai. E uma coisa legal é que alguém pode estar pensando, então elas vão ter um caso homossexual. Não, Não, elas são amigas são mesmo. amigas. Mesmo quando você acha que poderia ter alguma coisa, elas mesmas a própria Uli já coloca, não. Ela já resolve isso. Sim. O que a gente gosta é de homem. Elas são. Na verdade, ela é hétero, né? A Edi, eu acho que ela é bi. Eu tenho essa sensação que ela é bi com tendência aos hétero. homens. Mas ela gosta mais de homens, mas ela não tem problema em fazer sexo com mulheres. Mas já a Uli... A Uli não. Não. A Uli é mais... Realmente ela é hétero mesmo. Até porque em nenhum momento ela dá a entender uma possibilidade de ser reprimida. Uhum. Não no quadrinho, pelo menos. E aí, assim, nessa viagem que elas vão fazendo, ela vai narrando cada partezinha, cada grande momento, cada pequeno momento, cada momento em que a gente poderia ter sido algo fenomenal e virou algo blá. Essa parte é engraçada. A gente tá olhando aqui o quadrinho enquanto conversa, e tem uma parte aqui em que elas chegam... A Edi, ela é muito liberada sexualmente. Uhum. Né? É uma pessoa extremamente liberal. E quando elas finalmente chegam na Itália, né? Chega um grupo de... Eu acho que eles são italianos. E um deles sacaneia, perguntando pra ela: e aí, vamos fazer sexo? E ela: aham. Gente, ele perde a ação. Ele fica completamente sem ação, do tipo... Ela aceitou? O que aconteceu? Tipo, o cérebro dele deu um nó. Deu pala. Aí, quando ele se tocou do que tinha acontecido, eles foram lá, tal, e os outros ficaram tipo, achamos a fonte do tesouro. Não acharam, porque a Uli não é tão liberada assim, né? Então não rolou. E uma coisa interessante é que elas vão... A Uli tem a preocupação de nos apresentar o homem austríaco, Sim, que é bem diferente diferente do homem italiano. italiano norte E ainda tem isso. E primeiro ela tem a visão do italiano do norte e depois o e italiano depois do a visão sul. do sul. O que aí é que a coisa realmente fica É muito incrível. engraçado que você tem uma sensação, não sei assim, se isso corresponde à realidade, porque eu nunca fui para a Europa. Mas você fica muito com a sensação de que os homens ao norte da Europa são menos machistas do que ao Visão do sul.
ela deixa muito assim forte, muito Pelo marcado. menos dentro da Itália. Isso Incluindo a Áustria. é. Porque os austríacos que ela encontra também são super tranquilos, super respeitadores, assim, de se não é não, vambora. Agora, quando chega nos italianos do sul, a coisa já fica feia pra mulher. Porque sabe aquele homem que você não consegue dizer não? Ele tem uma incapacidade crônica de ouvir o não. Você fala não, ele ouve pão? Não, ele pode até ouvir um... Exatamente, ele pode até ouvir um não. Mas ele entende Mas ele pão. vai entender, tipo, não. Não significa sim, aquela jogadinha idiota no Brasil, que não é sim, sim é não. Não, tipo, não é não. Não, na realidade os homens acham que o sim é sim, o talvez É sim. mas tô insegura, e o não é um sim disfarçado, esforce-se mais. Pois é. Essa é a visão dos homens. E é essa a visão que a gente vai ter um pouco desse homem do sul, né? Sim, do homem do sul da Itália. O homem do norte até que vai. E assim, uma boa parte da obra, o comecinho dela, se você começar a ler, as primeiras 50 páginas são sofríveis. Você sofre. Porque parece que não vai. Na realidade, vamos ser sinceros aqui. Ela passa um pouco da obra inteira com essa sensação de, gente, não vai sair, não vai. A narrativa não vai andar, não vai... Mas é que ela vai muito lenta. Sabe aquele carro, aquela moto, aquele veículo, melhor dizendo, que tá demorando para pegar a terceira marcha? Aí você tem que andar na segunda. Você pega a primeira vai, a segunda, a terceira engasga. E não vai de jeito nenhum. Eu tô fazendo aqui como se fosse um Ele tá tentando passar a marcha. Pois é, e não vai passar de jeito nenhum. E quando passa, e quando elas chegam na Itália, aí a coisa muda. Sim. Depois que elas chegam na... Mas eu acho que esse momento prévio, ela tentou mostrar muito quem era a Uli e quem era a Edi. Pra você ter uma boa ideia, mas que é cansativo. Podia ter transformado isso em umas 20 páginas, podia, gente. Ou menos até. Podia ter passado. Gente, até que pisou na lama, a mulher contou. Sim, como eu falei, cada parte pequena. Nossa. Mas ao mesmo tempo dá pra você perceber muito que a Uli é uma mulher mais corajosa, mais impositiva. E a Edi não. A Edi você já vai ficando com a sensação de a Edi é uma mulher mais dependente, mais... que vai... Maria vai com as outras. Uhum. A não ser que seja sexo em que ela faz o que ela quer, ela tá sempre atrás de alguém, ela tá sempre se apoiando na Uli. Você fica com essa sensação. Só que nessas primeiras páginas você não sabe se isso é bom ou ruim, né? Porque a amizade ainda tá se fortalecendo. Mas você fica... Eu fiquei muito com isso. Você teve isso? Muito. Nossa, e de aquela amiga, gente, que eu não teria conta de ter como amiga. Porque ia me encher o saco, a pessoa não faz nada. A pessoa tudo depende de você. Aff, Maria. Até pra pegar o leite da vaca. Não, tanto que tem uma hora que a Uli até fala, né? Poxa vida, eu tenho que fazer tudo? Sim, é muito engraçado, por exemplo, que ela fica falando pra Uli como pedir carona, né? Uhum. Levantar o dedão e tal. E quando a Uli pergunta pra ela por que só eu faço isso, a Edi responde porque eu tenho vergonha. Gente, mas eu tinha estapeado essa mulher na cara. Tem liberal, é liberal, ela faz, acontece, mas ela sempre precisa de alguém pra estar do lado dela. Senão ela não vai. Porque no final das contas, a única coisa que ela realmente faz é o sexo. É a única coisa que ela realmente... Assim, terminei a obra com essa sensação. A única coisa que ela realmente vai atrás é isso. Mas, enfim, chegamos na Itália. Pois é, chegamos na Itália. Finalmente. E assim, pra não dar... Como a gente já falou aqui agora... Aqui fica muito rico. Ali a Gente, coisa elas muda. não têm um centavo no bolso. Vamos para 2 músicas? Já? Já. Eita, Carmen, ferro. de Bizet. Tá bom. Quando eu tava lendo o quadrinho em casa, e quando chegou nessa parte, eu parei tudo e fui ouvir Carmen de Bizet. Parou, foi? Parei. Então vamos Parei. ouvir Carmen. É legal que a gente saiu de punk para Carmen. Exatamente. Esse é o legal do quadrinho, a gente sai da porradaria do punk Para Carmen. e lá pela página 100, ela vai pra ópera assistir Carmen. Exatamente. E a avó dela tinha falado, se eu não me engano. Ela assistiu A nas avó ou a aulas mãe? também Uhum. e eu não lembro se foi a avó ou a mãe. Mas eu lembro que ela também teve aulas estudando Carmen. Exatamente. Então ela vai, e não tem coisa melhor do que você ver Carmen no original. Na Na Itália. Itália. Num Coliseu. Não Não é um conheço. Coliseu, tipo num teatro
Italiano, né? anfiteatro italiano com aquela pompa toda. Pois é. Maravilha. Daqui a pouco a gente volta. Joana, você vai perder a entrevista na Utopia. Corre, vem ouvir. Ó, já tô ligando o rádio, hein? Calma, Mário. Não precisa correr. A Utopia agora está na internet. E o melhor de tudo é que você pode escutar a rádio enquanto estuda ou bate papo no computador. E como eu faço pra escutar a Utopia? É só acessar utopia.dissonante.org. Utopia FM, agora também na internet. É só acessar utopia.dissonante.org. Muito bem, Apocalíptica, que hoje tá girl. Muito girl hoje. Mais girl que apocalíptica. Aliás, nada apocalíptica. Nada apocalíptica. Né? Cena clássica do programa, momento clássico. Uma cena em que você viu e você pensou: eu nunca farei isso na minha vida de jeito nenhum. Mas nem em sonho. Posso dizer o quadrinho inteiro? Gente, eu não faria nada disso. Eu não seria punk. Eu não viajaria sozinha. Sozinha não, com uma amiga. Eu nunca viajaria pegando carona pra um outro país. Nunca. Gente, eu sou do time que passa 6 meses fazendo planejamento de viagem, escolhendo roteiro. Viajar sem roteiro. Nunca. Sem seguro, sem documento. Nunca. Difícil, Edson. É o quadrinho inteiro. O que eu não faria aqui? O quadrinho inteiro. Cara, ela pede comida. Elas vão num prostíbulo. Sim. Assim, basicamente, dormem com estranhos. O tempo inteiro. O tempo inteiro. São coisas que, assim, eu não faço por mim. Eu realmente, assim, cara, é o quadrinho inteiro. Desculpa, Edson, não tem uma cena. Tá bom. Eu tenho um quadrinho inteiro, muda a pergunta. Literalmente, é mais fácil você me perguntar: Juni, tem alguma cena que você faria nesse quadrinho? Eu posso dizer, eu iria numa ópera tal. Tá bom, então uma coisa que ópera. tem no quadrinho que você faria. Mais fácil, né? Se eu for na Itália, eu quero ir na ópera. Agora, se eu for na Itália, eu quero assistir Carmen. Ok, quero realmente assistir Carmen. Olha, é a única cena que eu posso dizer pra você, assim, não é a única que eu faria. Gente, elas invadem um apartamento e moram num apartamento. É sério. É um nível, assim, muito, muito fora de mim, gente. Então, eu iria para a Itália e eu assistiria Na realidade, entrou no meu roteiro da Itália, quando eu for viajar, porque eu sou assim, né? A pessoa é muito planejada. Pra você ver como a pessoa não é punk e não conseguiria fazer nada anarquista, né? Eu já tenho uma lista de todos os países que um dia eu pretendo visitar, eu vou colocando lá as coisinhas. Assistir a Ópera Carmen já está na minha listinha de coisas para fazer na Itália. E subir essa escadaria que eles falam aqui. Como é que é o nome dessa escadaria? E agora... Achei essa escadaria muito linda. Bom, aqui, né? Na internet ela também é linda. Só pra avisar. Eu olhei ela na internet. Então, assim, mas fora isso, gente, eu não faria... De sã consciência, eu não faria nada que tá nesse quadrinho. Eu confesso que a cena que eu mais gostei foi da Carmen. Foi? Por incrível que pareça. Foi uma normal pra mim. Foi aquele momento... Tão acostumado com outra, com tanta loucura que ela tava fazendo. E de repente... É um momento de normalidade. É um momento de normalidade. Um momento onde ela muda os parâmetros. Sim. E onde ela mostra que ela... Desculpa, mas onde ela mostra que ela é de classe média alta. Ela mostra a origem dela. Ela mostra a origem dela ali. Ela não é aquela punk o tempo inteiro. É porque ela passa o tempo todo, por exemplo, uma coisa que ajuda muito ela e a Edi é que ela fala inglês, por exemplo. Sim. E não fala mal, não. Não, fala muito bem inglês. Ela fala muito bem inglês. O que na década de 80 era uma coisa que eu acho que só rico fazia. Tanto que muita gente às vezes confunde elas com estadunidenses, inglesas. Exatamente. O tempo inteiro elas são colocadas alemãs. Quando ela fala que é austríaca... Elas têm a mesma reação que eu.
Áustria, eu já ouvi falar disso. Mas eu achava que tá. Porque assim, o que eu me lembrava da Áustria era Império Austro-Húngaro. Então eu ficava, Austro-Húngaro, Hungria ainda existe, então a Áustria deve existir também. Juro que era isso que eu pensava. Assim, a Áustria nunca passou no meu radar. É a primeira vez. E aí, Júnior? De 0 a 10. 10. Poxa. É um dos quadrinhos que eu mais gostei, Edson. É um dos quadrinhos que você me passou, assim, que eu realmente gostei. Gostei muito. Gosto da forma como ela se desenvolveu. Gosto da forma como ela chegou no fundo do poço e cavou um pouquinho, né? Porque o fundo do poço não era suficiente para ela, então ela... Você tem que pegar você tem que descer o poço com uma pazinha pá, e cavar mais um pouco. Você cavar mais um pouquinho. Você cavar mais um... E realmente, gente, pra mim, o que eu vejo, assim, como mulher, ela desce no fundo do poço, ela cava mais um pouquinho e só aí que ela consegue retornar, fazer um caminho de volta. E você vê, assim, no final, você vê que ela não mudou tanto. Ela continua sendo punk, pelo que dá pra entender quando você lê aqui as cenas finais, né? Algumas ideias do punk continuam. Sim, ela amadureceu. Mas algumas ideias do punk ela ainda continua tendo e toda essa história marcou muito ela. Então, a forma como chega no final, ela fica sozinha. Vou dar um spoiler feio aqui. Mas é um momento em que ela volta pra si mesma. Um momento que a solidão... Porque, gente, eu não sei, mas acho que viver na rua como ela estava vivendo, a Deus dará, é muito solitário. Você tem muitos amigos, eu tô fazendo um sinal de aspas aqui, eu esqueço às vezes que não tem uma câmera aqui. Mas assim, você tem muitos amigos, mas são amigos muito momentâneos, não é uma amizade, assim como tudo na vida. Gente, na realidade existem momentos na nossa vida que só a gente pode passar. Sim. E acho que essa é uma grande lição que essa história traz pra gente, é que você pode ter amigos para as coisas que amigos podem estar do seu lado, mas existem experiências que são suas, que são muito internas suas. E ela vivencia, ela traz isso nesse quadrinho. Coisas que é a mesma vivência, mas que para ela marcou de uma forma completamente diferente de que marcou a Edi, por exemplo. Então, e quando ela chega finalmente no fundo do poço e ela tá lá sentada sozinha, para mim é uma das cenas mais bonitas desse quadrinho, que é bem essa daqui, ó. Vou mostrar para ele, para vocês não. Vocês vão ficar aí com inveja. Porque a gente não vai falar onde ela tá. Não vou falar. Só vou falar que ela tá sozinha. Ela tá sozinha, sentada e... pensa na vida. Na vida. Aquilo é quando você para, eu acho que isso é muito do adolescente pro adulto. Aquele momento em que você percebe o que eu tô fazendo da minha vida. Aí é que vem, acho que daí é que vem o nome, né? O resto da minha vida. Na realidade, não. Ela explica isso pra Edi. Ela perdeu a irmãzinha. Uma coisa que passou pelo Edson é que tem muito tempo. 5 meses o livro com uma pessoa, né? Ó, eu chamo de livro. Você vê que o bicho é grosso, eu chamo ele de livro. Não, pra mim, esse foi assim, tudo bem que você foi, mas pra mim esse foi um dos momentos do fim da minha... Foi o fim dessa vida. Pra mim tem 2 momentos do resto da minha vida. Esse pra mim é um desses momentos. E quando ela parte pra viagem. Sim. Mas ela explica o motivo real, assim, que levou ao título do livro, mas eu concordo contigo, esses 2 momentos marcam muito como referência ao título. Mas ela explica que quando ela era mais nova, a irmã dela morreu dormindo. Então, desde então, ela rezava para Deus para que ela pudesse viver até os 18 anos. Ela fez um pacto com Deus. Então, depois que ela faz 18 anos, e ela faz 18 anos durante a viagem, ela diz que todos os dias ela vive como se fosse o último dia da vida dela. Porque ela não quer levar arrependimento. E aí é o momento que elas duas ela e a Edi dão um olhar para outra. Mas se você vive como se fosse o último dia, você não vai fazer nada do qual você se arrependa de não ter feito. Você vai viver plenamente a sua vida. Então, ela explica essa passagenzinha. E dá para explicar porque isso acontece nas 50 primeiras páginas. Na parte chata. Por isso que ele não se lembra. Eu me lembro. Mas tá na parte chata. Pra mim, é isso. O resto da minha vida é o que eu vou fazer a partir de agora. O que realmente eu vou fazer. Sim. Eu vou fazer uma viagem? Beleza. Vou passar minha vida nisso. Vou fazer minha vida viajando. Só que chega uma certa hora em que passar a vida viajando não dá. Tem responsabilidade, você tem que crescer. Você tem que crescer. A Edi não cresce, digamos assim. A Edi não consegue passar pelo momento. E é um momento que, assim, quando o pessoal fala que maturidade não é uma coisa que chega pra todos,
É porque não chega, gente. Maturidade, um dos primeiros passos para ela, para mim aconteceu isso, eu não sei se pro Edson aconteceu isso, é esse momento em que você para e pensa, o que eu tô fazendo na minha vida? Sim. Para onde eu vou? Quando você para de viver só o presente e se importar só com o presente, você começa a ter uma preocupação com o futuro, do que vai ser daqui para frente. Isso não é maturidade, tá, gente? São os primeiros passos para maturidade. Maturidade é uma coisa muito mais complexa. Mas o que eu acho mais legal desse quadrinho é que a gente vai vendo esse momento de maturidade. E como chegar até nele. E chega num momento onde ela não perde a sua estrutura básica. Nem a sua identidade. Ela não perde a sua identidade, ela sai agregando. Ela agrega a moça classe média, Sim. alta, ela agrega a punk, a pedinte que viveu na rua e teve as experiências que a rua proporciona a uma mulher, a uma pessoa de rua. Não ter o que comer quando alguém te dá comida, e violências também que você vive. É a vida de quem vive na rua, gente. Então a obra ela transpassa tudo isso. Sim. De uma maneira muito linda, muito tranquila. É uma viagem dentro da viagem. Assim, entendam, é linda, é tranquila e é sofrível. É muito, muito. Você vai sentindo isso. É uma história assim que te envolve. E uma coisa que eu acho legal é que é uma história que eu poderia falar que podemos falar que ela é completamente fantasiosa. Poderíamos. Mas não é. Mas não é. Ela então, é uma biografia. É uma biografia, então. Juni, músicas italianas. Minha filha, bota alguma coisa de Andrea Bocelli, que é a única pessoa que eu lembro que é italiana nesse planeta. Pelo amor de Deus. Ele dá uns apertão na gente de vez em quando. Tem as que são cada uma, né? Nossa, música italiana. Oi! Porque assim... tem aquela do Renato Russo, que eu adoro, gente. Então... não é italiana, mas é italiano. É italiano. Então vamos com Andrea Bocelli e Renato Russo. Você tem aí alguma coisa de Andrea Bocelli? Eu acho. Beleza. E Renato Russo. Adoro aquela música do Renato Russo. Começamos com punk. Vamos por uma ópera clássica. E eu acho que esse momento do quadrinho, que também virou o momento das músicas. A hora em que ela vai se reinventando, se recriando. Sim. E agregando fatores a ela. Eu tô pensando em colocar duas do Renato Russo, tá? Tá bom. Tirar o André Bocelli e colocar só duas do Renato. Provavelmente ele não achou do André. Gente, o programa Quadrinhos volta semana que vem com alguém, não sei como, não sei porquê, não sei pra onde. Mas Apocalyptic Girl vem com o tema apocalíptico, por favor, né? Por favor, gente, pelo amor de Deus. A gente gosta de ler esses quadrinhos de autobiografia, mas a gente sente falta do apocalipse. O próximo programa dela vai ser algo bem apocalíptico. Uhul, tamo junto. Bom almoço a todos. Continue com a programação da Rádio Utopia FM.